Aleluia. Antes de entrar na palavra, eu só quero dar um testemunho breve. Quem estava domingo ou quem ouviu a palavra de domingo? Amém. Eu falei um testemunho, eu contei um testemunho de um irmão que, como testemunho, de um irmão que estava há 5 anos tentando vender a sua casa, não sei se vocês lembram, e a gente orou e era uma questão de perdão com relação a, era mais profundo, o assunto da casa saiu e a gente entrou na questão do perdão que ele não tinha com a mãe. Ele não fala, estava muito, ele falou que tinha ódio da mãe, uma coisa difícil de ouvir de um filho, E aí, resumindo, a gente orou, ele perdoou, a gente orou junto, ele liberou no seu coração perdão, E no outro dia, 8 da manhã, a casa vendeu. 5 anos tentando vender a casa. E aí tinha um irmão aqui que não sei, algum detalhe aqui eu posso contar diferente, tá? Mas um irmão que congrega aqui com a gente estava no culto. Ele ouviu o testemunho. Eu não sei se foi presencial ou online, mas ele estava no culto e a situação era o seguinte: ele está vindo morar aqui, Aqui em Criciúma. Está vindo, não sei se de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, mas ele está vindo morar aqui. E ele, ouvindo a mensagem, ele lembrou que estava há 5 anos sem falar com seu sogro. E não é se falar porque não se viu, não. 5 anos ferido, 5 anos machucado, sem contato com seu sogro. Não sei a razão desse tempo todo, Não, o testemunho não sabia a razão. Mas ele ouviu a mensagem e entendeu que antes de vir para Criciúma ele precisava resolver isso. E ele ligou, foi lá na casa do sogro, ficaram por horas conversando. O sogro também pediu perdão. O sogro trabalha com mudança. O sogro ofereceu o caminhão para buscar a mudança agora da filha e do genro. Se acertaram tanto que o sogro até ofertou a mudança, já se acertaram. Isso na segunda-feira. E ele falou assim, olha, isso no domingo, na segunda-feira. E ele falou para a esposa, agora só para fechar mesmo com chave de ouro, só que falta amanhã de manhã de vender a casa, Porque ele estava para vender a casa para vir para cá. No outro dia de manhã não vendeu a casa. Irmão, até o irmão, não sou de arrepiar, irmão. Mas no outro dia ele vendeu a casa. Então o caminho do perdão é um caminho de bênção. O caminho da reconciliação é um caminho de cura. Então é muito importante a gente ser humilde, porque ele teve que ser humilde para ir lá consertar. Consertar não é bom, irmão. Pedir perdão, se humilhar, dizer foi mal, é difícil para nós. Bom, para alguns é mais fácil, mas por natureza é difícil. Então, quero deixar esse testemunho aqui de que vale a pena, Vale a pena você obedecer. O caminho da obediência é um caminho que tem cura esperando, tem bênçãos esperando, amém? Em nome de Jesus. Eu quero ler com você um texto. O tema da mensagem hoje é de volta à origem. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, algo que Deus ministrou no meu coração. Gênesis capítulo 2. Por favor, se você tiver dificuldade de achar Gênesis, nós vamos orar com você, com imposição de mãos. Vamos lá. Primeiro livro das Escrituras. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Ou, algumas versões diz, para cultivar e guardar. Ok? Versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, com toda certeza morrerás. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem viva só. Farei para ele alguém que o ajude e lhe corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida as trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. Até aqui. Parece que tem um monte de
de informação nesse texto, ao mesmo, né? Parece que um assunto pula para o outro, mas eu quero trazer alguns princípios que tem nesse texto. Deixa eu dizer uma coisa. Na teologia, para quem estuda as Escrituras, tem uma lei chamada Lei da Primeira Menção. Lei da Primeira Menção é quando você quiser ter um entendimento mais completo e correto de um assunto na Bíblia, você vai primeiro aonde foi mencionado a primeira vez. Então, a menção da primeira vez traz consigo um start correto para você formar o entendimento daquele assunto, tá bom? Então, masculinidade, lei da primeira menção. Onde foi citada a primeira vez sobre isso? Perdão, onde foi a primeira vez sobre isso? Graça, onde ela se manifestou a primeira vez nas Escrituras? Tudo isso vai trazendo um entendimento correto para você ter uma ideia plena e correta e mais saudável de um assunto. Então, nós estamos lendo Gênesis. Claro que a cultura cristã entende que o primeiro livro a ser escrito não foi Gênesis, o primeiro livro a ser escrito foi Jó, pelo menos é o que a maioria entende, mas dentro da cronologia do tempo, do Cronos, Gênesis é o primeiro, por uma questão de ordem cronológica. Então a Bíblia está numa ordem cronológica dos fatos, ok? Dos acontecimentos. Então aqui em Gênesis nós temos dentro da cronologia, a primeira menção de algumas coisas para mim e para você. E não é para o homem, sexo masculino ou feminino, no sentido do gênero, do todo, é homem, sexo masculino, é para mim e para você, porque Deus falou com o homem algumas coisas que estão aqui nesse texto, e esse texto vai trazer para mim e para você, pelo menos 4 verdades, 4 princípios, 4 ordens, 4 práticas para o bom funcionamento seu e meu. Então, quando a gente compra uma máquina de lavar roupa nova, a gente vem junto um manual. O manual vai te ajudar a usar corretamente a máquina. Se você não lê o manual, você corre um risco de estragar ou usar errado, colocar um produto que vai danificar em vez de manter e tudo mais. Bom, a Bíblia, cremos assim, ser o manual do Criador. Sendo o manual do Criador, ela diz como a criação pode desenvolver bem o seu propósito para qual o Criador a criou. Então eu e você temos um propósito. Como que a gente sabe disso? E como que a gente desenvolve isso? Através das Escrituras. Por isso que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não tem, ela é a palavra de Deus. Então ela é verdade. Por anos ela está sendo praticada. E sendo praticada, ela gera fruto e gera resultado. Então não tenha a Bíblia como um livro de regras. Tenha a Bíblia como um manual para o teu bom funcionamento, com diretrizes, ordens, princípios e valores, que se você degustar, que se você meditar e você praticar, a palavra diz que você vai ter sucesso. Posso ouvir um amém? Onde é que está escrito que vai ter sucesso? Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos flamenguistas e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nela ele medita quinta-noite. E nela ele medita de dia e de noite. Será como árvore plantada no ribeiro, dá o fruto na estação certa, as folhas não caem, e tudo que esse homem fizer prosperará. Então essas escrituras. Então, partindo desse princípio, eu quero pegar 4 códigos. Não. 4 princípios, 4 verdades que eu acredito que vai abençoar a minha e a sua vida. Vamos lá, o primeiro. Assim o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden com um propósito. Então Deus colocou o homem no jardim com o propósito de zelar, de cultivar, fazer plantações e proteger o jardim. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o jardim que Deus te deu é para você cultivar, cuidar, plantar, regar e proteger.
Qual jardim que Deus me deu, pastor? Deus te deu um casamento. Casamento é um jardim. Tudo que Deus te colocou e te confiou é para cultivar, proteger, guardar. Deus te deu uma empresa, você é mordomo dessa empresa. A empresa não é sua. Se ela é sua, então Deus não é o seu Senhor. Porque quem tem Jesus como seu Senhor, tudo que está sob o seu cuidado pertence a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele, são algumas coisas. São todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então, se você crê que Ele é teu Senhor e Salvador, tudo que você tem, você é mordomo. E sendo mordomo, como que você está cuidando disso? Sabe por que muitos de nós evangélicos temos infelizmente, uma má fama de trabalhar de forma relaxada? Infelizmente. Eu conheço muitos empresários que não contratam evangélicos. Por quê, pastor? Porque o evangélico acha que vir aqui, não falo de todos, por favor, entenda, não posso generalizar, mas muitos de nós temos uma cultura de que estar aqui com a mão levantada, com a Bíblia na mão, é santo, é sagrado, e é. Mas achamos que lá na empresa, amanhã de manhã às 8 horas, é profano, aquilo lá é carnal, isso aqui é espiritual. Quem foi que disse? Você não tem mais vida secular. Quando você entrega a vida para Deus, tudo que você faz na vida é para a glória de Deus. A palavra diz em Coríntios, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Os relógios suíços são os melhores relógios do mundo. Quem que construiu os relógios suíços? Quem que criou e idealizou? Foram cristãos. Cristãos. E sabe qual era o lema deles? Vamos fazer um relógio para Deus usar. Se você recebesse o Senhor na sua casa amanhã para almoçar, Jesus iria lá. Você deixaria a grama do jeito que está, com um índio dentro, desse tamanho? Ou você cortaria a sua grama porque está recebendo alguém importante na sua casa? Por que nós deixamos as coisas assim, mais ou menos, se a gente entender que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, a nossa vida vai andar em excelência. É para a glória de Deus. Quantos concordam que entrar aqui no pátio da igreja, com a grama cortada, as luzes todas, elas nenhuma queimada, tudo organizado, quantos concordam que isso aí é testemunho, fala de excelência e prega sobre o reino de Deus? Por que a gente pensa que, não, santo é jejuar e orar? Não, jejuar e orar é santo, mas trabalhar, ser um bom profissional, um bom marido, é santo. Deus te deu um jardim, chamado filhos. Como que eles estão? O jardim é bonito? Está sendo bem cuidado? Você está dando atenção para os seus filhos? Você está afirmando a identidade, a masculinidade do seu filho homem e a feminilidade da sua filha mulher? Porque é o homem que tem esse compromisso. É do homem. É nossa. Pode ver, a menina quando ela se veste, ela bota uma roupinha de bailarina, ela vai mostrar para quem primeiro? Para quem primeiro? Para o pai. Por que ela vai para o pai? Porque ela naturalmente quer uma afirmação daquilo que ela tá, da feminilidade dela. Aí o pai está aqui no celular, não, agora não, filho, agora eu estou assistindo o Vasco. Já está treinando para a grande tribulação, né? Não, agora eu estou aqui, eu estou pagando as contas, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. Isso, você está ganhando dinheiro, a sua filha está ali, queria só uma aprovação sua. Na sua feminilidade, mas você está ausente, e ela está crescendo órfã de pai vivo. Mas daí os blogueiros, que eu não vou citar nome, e alguns professores, e pessoas, influenciadores, vão olhar para ela, e vou dizer, nada a ver isso aí, nem combina contigo. E aquilo que era para ser construído começa a ser destruído, porque era para cuidar do jardim. Então quando Adão estava lá cuidando do jardim, ele estava cumprindo um princípio, uma direção de Deus. Imagine se amanhã, todos nós aqui, vamos ser utópicos agora, vamos andar em utopia, porque é impossível. Mas vamos lá, vamos sonhar. Imagine se todos nós aqui, todos nós,
saíssemos daqui hoje decididos a ser o melhor e excelente em tudo que a gente for fazer. Tem gente aqui que amanhã vai lavar o carro, porque está nascendo até feijão. Tem feijão brotando no porta-mala. Tem resto de cachorro quente. Deixa eu dizer uma coisa para você, diante de Deus: o reino das trevas é sujo, bagunçado e desorganizado. O reino de Deus é limpo, organizado. Então, quando eu cuido daquilo que Deus colocou na minha mão, eu naturalmente vou prosperar. Olha que coisa linda, porque naturalmente eu vou fazer um bom trabalho, e o bom trabalho vai dar bom testemunho, o bom testemunho vai dar boa falácia, a boa falácia vai dar referência, a referência vai dar contratos, e contratos vão me dar emprego, e emprego vai me dar prosperidade. E eu prosperei. Prosperou porque aplicou o princípio correto, porque meditou na palavra. Eu conheci um irmão que tinha 38 avisos na carteira. Parava em emprego nenhum. Aí eu falei: irmão, 38? O que é isso? Não, eu sou crente. Eu falei: tá. Mas o que tem a ver os 38? Não. O patrão fala lá umas coisas que eu não gosto, eu repreendo a cara dele. Eu falo: seu endemoniado. Eu falo: tu é um demônio, tu vai para o inferno. Eu for numa festa, está lá o patrão tomando escola, eu falo: vai descer quadrado para o inferno. Está bebendo aqui, desce redondo. Eu falo mesmo. Falei: sabedoria, zero. Testemunho, zero. Não entendeu. Aí nós cristãos, nós pregamos aquilo que é orto, aquilo que é reto. Nós pregamos isso, acreditamos nisso. Mas nós estamos 10 da manhã, não é horário de intervalo, é hora de trabalho, nós estamos no WhatsApp ou no Instagram, roubando o nosso chefe. Nós estamos roubando o nosso chefe, porque nós estamos sendo pagos àquela hora para estar trabalhando. Quantos entendem o que eu estou falando? Quem concorda comigo? Pelo menos alguém diz amém? Porque parece que eu estou me sentindo sozinho, gente. Então, cuidar do jardim, foi Deus que falou para Adão: está aqui o jardim, está tudo certo, aí cuida, protege, cultiva. Então, o primeiro princípio é zelar. Nós somos zeladores, manutenção, atenção, zeladores, mordomos, fazer plantações, cultivar. Nós somos chamados a desenvolver a nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos. O que é cultivar? É ter cultivo, é continuidade, é perseverança. Não tem como cultivar sem perseverança. O lavrador acorda de manhã, bota a semente, lavra, não sabe se vai chover, mas ele continua fazendo o seu trabalho, porque é perseverança que faz a lavoura vir. Então, como que eu faço? Eu sou um cultivador da minha casa. Eu tenho que cultivar meus amigos. Eu sou um cultivador dos meus amigos. E para cultivar amizade, às vezes tem que ter renúncia, às vezes tem que ter investimento, às vezes tem que pegar um avião e ir lá para São Paulo para ver um amigo. Posso ouvir um amém? Porque para ter uma amizade, às vezes tem que fazer isso mesmo. Como é que se cultiva uma amizade, irmão? Se cultiva assim, às vezes investindo tempo, atenção. Um amigo de verdade é construído por anos. É difícil, irmão. Duvido aqui quem tem mais de... preenche uma mão de amigos de verdade. Colega a gente tem um monte. Irmão em Cristo são milhares. Mas amigo? Amigo que não só chora com você, mas celebra suas vitórias. Amigo que, se você morrer, é alguém que você confiaria a sua casa para cuidar. Cuidaria da sua casa se você morresse, assumiria seus filhos. Amigo de verdade. Que tiraria do bolso, perderia. Então, mas como se faz isso? Cultivo. Aí tem gente que fala assim: eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim. Você não investe em ninguém. Ninguém me convida para ir na minha casa. Você não convida ninguém. Você é um muquirana, vai tomar um café, fica esperando o outro levantar para pagar primeiro, porque você não quer pagar. Está rindo de nervoso? Irmão, é cultivo.
Vou te dar um conselho em nome de Jesus. Vai jantar, vai tomar um café com alguém, vai preparado antes, vai para pagar. Eu te abençoo com um espírito generoso, um espírito que abençoa, que não espera para ganhar, mas dá. De verdade, irmãos. De verdade. Em nome de Jesus. É gente que entendeu que ganhou um jardim. E aquele que te deu o jardim também te deu as ferramentas para cuidar. Também te deu o recurso. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta, Ele não erra. Pode ter certeza do que eu estou falando. A Vivi tem um testemunho pessoal dela, que uma vez nós tínhamos uma igreja aqui numa área muito carente da cidade, e nós pastoreamos lá por 5 anos. Aí os traficantes davam tiro na hora do culto, na frente da igreja, a gente pedia para eles saírem, de vez em quando um se escondia armado da polícia, e pensa o negócio. A igreja tinha um gambá que passava 9h15 da noite, ele passava no... Sério, que tinha uns TNT assim, ele passava dentro do TNT, Francisco, o nome dele, a gente botou no... A igreja era um... Eu lembro de uma vez que nós estávamos no culto, eu já contei isso aqui, estava no culto e a gente estava fazendo a virada do ano, a gente ia fazer num lugar, e eu falei, irmãos, vamos ter a virada do ano, se você quiser levar a sua família, pode levar, e vai ser uma bênção. Leva lá se um parente seu que quer ir, ele não quer ir para a loucura da noite, ele quer ir para lá passar a virada com a gente, deixa ele ir. Aí, pastor, mas ele quer levar uma cervejinha, deixa ele levar a cerveja, a gente não vai ter cerveja lá, mas deixa ele ir, melhor lá do que em outro lugar. Aí levantou um bêbado, estava no final, camisa do Flamengo. E agora, é verdade o que eu estou falando. Eu tenho testemunha, agora eu não estou inventando. Levantou e falou, gostei dessa igreja. Pô, imagina, né? O pastor está dizendo que... Nós estávamos lá e tinha uma moradora de rua que morava na frente da igreja. Viciada em crack, grávida. E estava de 8 meses mais ou menos, ela já havia dado à luz a 8 crianças, e todas elas não estavam com ela, porque... o conselho tirava, e tinha que tirar, porque ela não tinha condição de cuidar. E era o 9º filho. E nós, a gente orou em casa, e a gente falou, amor, não dá para deixar ela ali. Vamos levar para casa. E a gente convidou, ela foi lá para casa. A Vivi ensinou ela a tomar banho. A Vivi deu um banho nela com escovão. Ela morou com a gente. Até eu passei vergonha uma vez, porque sumiu um boné lá em casa. Eu tinha um boné e sumiu o boné. E na hora, né? Pronto. Ela levou o boné. E ela era uma faxineira, assim, ela limpava a casa. A gente não pedia para ela fazer nada. Ela limpava a casa, é uma pessoa maravilhosa. Aí um dia ela levou o boné. Um dia, revirando as minhas coisas, achei o boné. Eu que tinha guardado no outro lugar. Eu julgando ela. Passou uns meses lá, morou com a gente 6 meses. Depois, um dia ela foi sair para levar o filhinho, que ela ganhou o filhinho com a gente. Ela foi levar o filhinho, fazer um exame e não voltou. Foi para uma boca de fumo. Só que essa menina, antes de ela ir para casa, a Vivi deu um brinco que ela tinha. E Deus falou para dar o teu brinco para ela. É um brinco que a Vivi gostava muito. E a Vivi chegou, e ela chegou para a Vivi e falou, gostei do teu brinco, bonito. E Deus pensou, dá para ela. E a Vivi, Senhor, ela vai cheirar o meu brinco. Ela vai consumir o meu brinco. Dá para ela. A Vivi tirou o brinco na hora, deu para ela. Naquela semana, irmãos, verdade diante de Deus, naquela semana a Vivi ganhou 30 brincos. Ela contou 30 brincos. Chegava a gente lá em casa, presente no correio, brinco. Ela não contou para ninguém que ela tinha dado brinco. Porque onde você semeia, acredite, eu estou falando disso, eu quero ensinar, eu quero trazer esse princípio. Seja alguém generoso. Posso ouvir um amém?
Tem uma bênção na generosidade. Amém? Tem uma bênção. Tem uma bênção. Eu e a Vivi tivemos morando conosco adotivas, não de criança, mas já com uma idade mais avançada, 4 moraram com a gente. Uma morou, a Karina, que o último morou, ficou 11 anos com a gente. Ah, mas aí é uma boca a mais, é um chuveiro a mais, a conta no final do mês é maior. Mas então você... Não, ela me abençoou muito mais do que eu abençoei ela. Porque tem uma bênção no dar. Deus me presenteou com essas pessoas. Escute, Deus nos presenteia com pessoas que precisam daquilo que a gente tem. E eu oro para que esse texto se cumpra na tua vida. É melhor dar do que receber. Eu oro para que você não precise receber, mas que você tenha muito para dar, muito para abençoar. O princípio do cultivo, o princípio do cuidado daquilo que Deus colocou na sua mão, é o primeiro princípio que está no texto. Como estão as pessoas perto de nós? Elas estão florescendo ou estão morrendo? Como estão as pessoas perto da gente? Vamos lá. Segundo, tem um segundo princípio aqui. Lindo esse princípio. Olha que interessante. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore do jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do mal. Irmão, só entre nós. Deus, por quê? Só entre nós. Tem 1000 árvores com fruta. Para quê? Para que dizer dessa árvore não? Gente, só tem 1000 árvores. Qual a razão de dizer para não comer uma árvore, gente? De uma árvore? Qual é o sentido de... Deus não quer um relacionamento por medo ou por obrigação, mas por obediência voluntária. Sabe o que Deus estava dizendo para o homem? De forma intrínseca. Você é livre. Tudo isso eu te dou. Mas eu só quero que tu entenda algo aqui. Eu não quero que tu bote a mão aqui. É Deus dizendo: eu quero só saber se o teu coração entendeu voluntariamente e você pode me obedecer. É só isso. Deus não quer andar por regulamento, Deus quer andar por relacionamento. Porque Deus poderia simplesmente arrancar aquela árvore. Pronto, está resolvido o pecado. Não, ele não vai comer. Ou melhor, levanta o muro, 30 metros de altura. Adão não tinha escada, não tinha drone, não dava para subir. Ele não ia, pronto, estava resolvido o problema. Só que muitas vezes, assim como nós queremos ver dos nossos filhos uma obediência voluntária, não obrigatória. Deus também quer da gente. É muito fácil, irmãos, eu dizer para você e eu botar um guarda do seu lado o tempo todo. Não, o Espírito Santo habita em você e Ele está levando você a um lugar de relacionamento, não de regulamento. É fácil gerar regulamento. Esse é o tamanho da saia, esse é o tamanho da regata. Porque a gente fala muito da roupa das mulheres, mas, irmão, Deus o livre, né? Só entre nós aí. Tem uns irmãos que botam umas calças a vácuo, que divide a alma e o espírito. Não, só a graça. Pode ser elegante, mas está tudo certo. Os caras botam umas regatas. Fica assim, então, irmão. Fica mais pá. Então, só entre nós aqui. Deixa eu abrir um parênteses doutrinário. 3 ênsias para o homem e para as mulheres. 3 ênsias, importante. Para você ter decência, você precisa de 3 ênsias. O primeiro, cuidado com a aderência. A vácuo. Segundo, cuidado com a ausência.
e cuidado com a transparência. Cuidando dessa ausência, você vai ter a decência. Amém? Porque é muito fácil, dá a medida aqui da bermuda, dá a medida aqui da regata, dá a medida da saia, dá a medida. É fácil botar regulamento. Deus está dizendo o quê? Ó, a árvore tem acesso, é só pegar a fruta, está ali, mas eu estou te pedindo. Não põe a mão ali. Então sabe o que eu aprendo aqui? Um princípio lindo, maravilhoso: obediência voluntária. No exército a gente chama de disciplina consciente. Não precisa ninguém estar perto de mim. Eu tenho temor do Senhor, porque o Senhor está comigo. Não precisa o pastor estar perto, não precisa o presbítero estar perto, não precisa a esposa estar perto. A minha fidelidade é a Deus antes de ser para viver. Posso ouvir um amém? Não tem veneno na fruta. Pastor, aquela ave era venenosa. Não, não tem veneno na fruta, tem veneno na desobediência. Vou repetir. Não tem veneno na fruta, tem veneno na desobediência. E o diabo sabe disso. Os nãos de Deus são pedagógicos, nos promovem e nos ensinam. É interessante que Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, vai sair água dessa pedra aqui. Sim, senhor, como é que faz? Bate com a vara. Aí ele, pá, água mineral. No deserto. Meu Deus, que festa. Aí faltou água de novo. Aí tinha outra pedra. Aí Deus falou: Moisés, aqui tu não bate com a pedra não, aqui tu só fala com ela que ela vai brotar água. Aí ele falou, demorou um pouquinho, e pá! Ué, deixa eu fazer uma pergunta. Para que mudar a técnica? Deus podia dizer: bateu lá, bate aqui de novo. Por que Deus fala agora tu não vai bater? Porque Deus quer a nossa obediência. Ele pode fazer do jeito que Ele quer. Nós temos que confiar que é a melhor forma. A água vai vir. Então a fonte da água nunca foi a pedra. A fonte da água sempre foi Ele. A fonte da bênção nunca foi a técnica. Sempre foi Ele. A fonte da bênção nunca foi o conhecimento. Sempre foi Ele. A fonte da tua prosperidade nunca foi a tua expertise e nem a tua desenvoltura. Sempre foi Ele. Então, batendo ou falando, qual mais importante? É o que Ele disse. Faz o que Ele mandou. Os nãos de Deus são protetivos, nos livram da morte. Primeiro, então, cultivo, cuidado que Deus nos deu. Segundo princípio nesse texto, a obediência. Terceiro princípio, olha que lindo. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem viva só. Então, o terceiro princípio, que o Douglas Gonçalves foi muito feliz aqui numa ministração, que não é eu, é nós, né, uma ministração que ele falou sobre isso. Então, o terceiro princípio desse texto esse aqui é a primeira menção negativa das Escrituras. Então, é a primeira vez que as Escrituras mencionam algo que não é bom. Lei da primeira menção, a primeira vez aqui. Então, não é bom que o homem esteja só. Jesus enviou os seus discípulos de dois em? Por quê? Podia mandar sozinho, está tudo certo, 3 em 3. Mas ele mandou de 2 em 2, para dizer o seguinte: ninguém vai sozinho. Se para fazer a obra de Deus, discípulos que andaram com Jesus, era de 2 em 2, por que eu e você insistimos em ficar sozinhos? Insistimos em tentar sozinhos. Insistimos em fazer os nossos projetos sem tomar conselho com pessoas. Por que a gente faz isso? Para o mérito ser nosso? Para a glória ser nossa? Por que a gente não desce? Por que a gente não entende o princípio? A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, quantos? Um não. 2 ou 3, tem uma bênção que Ele derrama no 2 em diante. Pastor, eu posso entrar no meu quarto sozinho e falar com Ele? Com certeza, pode não, deve. Mas tem bênçãos que Ele derrama no 2. É a partir de nós. Na primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava.
Aí os discípulos falaram assim: Tomé, Jesus apareceu para nós. Não vi, só se eu tocar nele. Aí Jesus aparece a segunda vez, e o texto diz assim, agora Tomé estava com eles. Tem bênção que vem só estando com eles. Quando você recebe isso? Andar sozinho incorre contra a sabedoria. Onde é que está escrito? Provérbios 18:1, olha que lindo. O solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Vou ler de novo. O solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Eclesiastes 4:8. Olha que texto forte. Havia um homem solitário. Havia um homem solitário. Ele não tinha filho, irmão, nem parentes. Dedicava sua vida exclusivamente para o trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. E ele nem pensava em se questionar: para que estou trabalhando tanto afinal? Por que não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isso é insensato, uma ilusão, um trabalho ingrato. Olha que interessante, ele não tinha filho, ele não tinha irmão, parente, ele não tinha amigo, ele não tinha. O que a Bíblia está dizendo? Que só faz sentido termos de riqueza se tiver gente. Senão não faz sentido. Ele está dizendo que você pode ter, mas dá sentido nas coisas quando tem pessoas perto da gente. Aí dá sentido em ter riqueza, dá sentido em ter coisas, bens e tudo mais. Senão não faz sentido. Então, terceiro princípio é: não ande sozinho. Irmãos, escute. É recorrente o que eu vou dizer. Vários homens me procuram com o seguinte questionamento: pastor, meu casamento acabou. Quando eu falo vários, eu não exagero. Dezenas me procuram dizendo isso. E a primeira pergunta que eu faço, sabe qual é? Qual grupo de convívio você está indo? E 99% desses que vêm com essas guerras, 99% eu acho que eu forcei, 98%, não vão em grupo nenhum. Anda sozinho. Acha que consegue sozinho. Acha que vence a tentação sozinho. Eu sou homem, eu preciso de ouvir um líder de convívio. Quem sou? Eu tenho experiência. Quem é esse menino do grupo de convívio? Esse menino do grupo de convívio é um homem de Deus, que Deus colocou ali para te abençoar. Mas não, para quê? Para que eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, doutorado, mestrado? Quem é esse menino aí que estudou no Joaquim Ramos? Esse menino aí, eu tenho filho adulto, tem a idade do meu filho, a idade do seu filho. Seja humilde para ouvir, porque ele pode te ajudar a não cair nessa grota. Aí sabe o que eu falo? Meu querido, por que você não vai no grupo de convívio? Porque você não foi? Eu falei, irmão, agora você vai lá no grupo de convívio, que o pastor vai te ajudar. E eu acredito, em nome de Jesus, que ele vai te ajudar a salvar o seu casamento agora. Então, por favor, em nome de Jesus, não ande sozinho. Por favor, em nome de Jesus, não ande sozinho. Por favor, em nome de Jesus, não ande sozinho. Quarto e último princípio, eu quero te abençoar com esse princípio, que eu acho ele maravilhoso. 2,19. Sendo assim, o Senhor modelou do solo, e todos os animais selvagens vieram até a presença do homem, e ele deu um nome aos animais, e a partir daquele momento, aqueles animais ficaram com aquele nome. Olha que coisa interessante. Deus criou os animais. Qual é o problema de Deus dar um nome para os bichos? Adão, pois não, está vendo aquilo ali? Uma girafa. É parecido mesmo, né? Adão, está vendo aquilo ali? É um boi. Adão, está vendo? É um macaco. Está vendo? Tá um tucano lá. Está vendo? Tá. Deus poderia simplesmente dar os nomes e avisar Adão. Mas Deus chama Adão. Fala, Adão, você vai fazer parte comigo da criação.
Eu vou te dar, porque nós somos feitos à imagem e semelhança. Sabe o que significa isso? O nosso Deus é criativo, você também é. É Deus dizendo: Adão, eu estou criando tudo, mas você vai fazer parte da criatividade. Eu vou te dar sabedoria para dar um nome para os animais. E olha que interessante, irmão. Deus falou que a girafa é girafa. A gente olha para uma girafa hoje, não parece uma girafa? Só entre nós, não parece? Tenta chamar a girafa de boi. Trava o Windows. Eu te abençoo com esse quarto princípio. Acredite no que eu estou dizendo. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Deus te fez criativo. Quem tem empresa aqui? Eu oro para que essa criatividade desenvolva através da sua empresa. Quem tem família para cuidar? Levanta a mão. Criatividade para cuidar dos seus filhos, sua esposa, sua casa, tudo que leva o seu nome. Tudo que envolve você, você tem criatividade para cuidar, zelar, prosperar e crescer em nome de Jesus. Deus poderia fazer sozinho. Jesus poderia dizer assim: onde é que está Lázaro? Está lá, só um pouquinho. Pedra, pedra. Shhh. Sim ou não? Mas ele não faz isso. Ele fala para alguns irmãos que estão ali: tira a pedra. Eu imagino Pedro rolando a pedra, dizendo: mas não podia rolar sozinho, não podia mandar, era só dar uma ordem. Ele não é Deus, gente? Para quem empurrar essa pedra? Aí o Lázaro sai enfaixado. A gente foi no túmulo de Lázaro, lá agora nessa viagem. É um buraco, é um negócio fundo assim. Lázaro deu trabalho para subir. E Lázaro subiu, imagina ele saindo enfaixado. Não é? Deus poderia dizer: faixa. Desatar ele. Por que Deus deixa a gente participar dos milagres, da criatividade, da criação? Para a gente ter o gostinho de ver o que o Pai está fazendo. E se sentir participante do que Deus está fazendo. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia mandar anjos para pregar o Evangelho. Mas Ele usa eu e você para manifestar o seu poder na nossa fraqueza, para mostrar que Ele é Deus. Em nome de Jesus. Eu acredito, de verdade que eu estou falando aqui, que se eu e você cuidar bem do jardim, zelar bem, obedecer quando Ele falar, obedecer com consciência, obedecer sabendo que Ele sabe o que é melhor. Não é para bater na pedra agora, é para falar. Falar. A gente entrar nesse lugar, a gente não andar sozinho e a gente entender que tem criatividade que Deus nos deu e perguntar para Ele como fazer, tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos vai glorificar a Deus. Tudo que Deus colocar na nossa mão vai prosperar. E deixa eu só, quando fala prosperar, dá uma sensação ruim no meio evangélico, porque prosperar fala de dinheiro e a gente já fica assim: como assim? Culto da prosperidade? Não, escuta. A palavra prosperar no original, em Salmo de número 1, versículo 3, em outros lugares, significa alinhamento. Prosperar está no centro do alinhamento da vontade de Deus. Tem lugar melhor do mundo? Não. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. E a minha oração é que eu e você não estejamos nem atrasados e nem adiantados, mas andando no time e na vontade de Deus para nós. Quem recebe essa palavra? Quem crê que é criativo como seu pai é criativo? Amém? Pode ficar de pé, vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Nos ensina. A gente não consegue sozinho, nós precisamos do Senhor. Nos ensina a usar a ferramenta correta para cuidar bem do jardim. Nos dê, Senhor, um espírito de temor e obediência para te obedecer, mesmo quando não fazer muito sentido. Poderia bater com a vara. Não faz sentido agora mudar isso, mas a gente quer te obedecer, Senhor. Nos ensina a ter essa obediência inteligente, sabendo que o Senhor não erra. Não nos deixa andar sozinho, nos dê um espírito de humildade para reconhecer que não temos tudo. E o que me falta, o irmão tem. E o que falta para o irmão, eu tenho. Por último, Senhor, em nome de Jesus, que
esteja sobre nós. Aquilo que Adão perdeu, porque Adão perdeu a criatividade, Adão perdeu tudo lá no pecado, mas Jesus devolveu para nós no Getsemane. O que Adão perdeu no jardim do Éden, Jesus nos devolveu no jardim do Getsemane. Então eu creio que o Senhor devolveu também a criatividade, em nome de Jesus. Amém? Recebe isso? Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Valeu, Deus te abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Dá um abraço no irmão aí e fala assim, ó: paga o lanche para mim hoje.